Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Nós vamos meditar no capítulo 11, do verso 1 até o verso 11. Até o verso 9. Gênesis capítulo 11, do verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão de vocês que é diferente da minha. A minha é NVI. Vou ler na de vocês. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar e ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos servirão de pedra para eles e o betume servirá de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Preste bem atenção nesse verso, volta um pouquinho. Verso 5 diz o seguinte: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Próximo versículo. O Senhor disse: se, como um só povo que fala a mesma língua, começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Gente, quem está falando isso aqui é Deus. Deus está falando isso. Próximo versículo. Venham, Deus ainda falando, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali para toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Glória a Deus. Quando eu penso na questão da unidade, eu penso nesse texto aqui. Esse texto é muito poderoso, gente. Tem várias chaves aqui nesse texto. Para mim, para você, para a igreja, para a nossa casa, para a nossa empresa, para a nossa família. Visualize o cenário. Todo mundo falava o mesmo idioma. Gente, meu sonho. Queria eu que a gente vivesse nesse tempo todo mundo falando o mesmo idioma, porque é muita luta. Essa parte é muito difícil. Eu estou na aula de espanhol e na aula de inglês. A de espanhol eu ainda gosto. Agora de inglês é muita luta. Meu Deus do céu. E até aqui, falava todo mundo a mesma língua, literalmente. Aqui eu estou falando de idioma. Tinha um idioma só. Vamos supor que era... Todo mundo falava português. Não sei qual era a língua oficial, né? Sabe lá. E eles se uniram para um propósito. Então havia muita unidade entre aquelas pessoas. Só que a gente tem que pensar o que é unidade. O que é unidade? Unidade significa estar junto e ter um propósito só. Agir em harmonia, mesmo com pessoas diferentes envolvidas. É quando vários se tornam um. Não porque são iguais, mas porque caminham para a mesma direção. Então entenda uma coisa: unidade não é ser igual. Eu sei que a gente vive num mundo de Ctrl-C, Ctrl-V. Hoje a gente chama de inspiração, o que na verdade é copiar. A gente está na era dos influencers e as pessoas, elas acabam pegando alguém de referência e tem muita gente querendo ficar igual a outras pessoas. Mas unidade não é ser igual, até porque as diferenças louvam o Senhor. Glória a Deus que na igreja tem aquele que fala mais calminho, mais mansinho. Tem aquele que fala tão devagar que você sente vontade de completar as frases dele. Quem já viu esse? A pessoa está falando, você está agoniada. Vai, conta a história. Tem aquele que já fala gritando, que já é acelerado. Tem que ter mesmo. Tem que ter o da contabilidade, que é o que bota o pé no chão, que você fala: eu quero uma festa de Natal com um anjo descendo do teto. Aí tem aquele que fala: irmã, não está no orçamento. O máximo que vai dar é um anjinho aqui de papel. Então tem que ter os diferentes. Não é sobre colocar todo mundo na mesma forma. Não é sobre dar o mesmo glória. Não é sobre dar o mesmo aleluia. Não é sobre ser igual. É sobre ter a mesma direção. E aí alguns vão dizer assim: unidade é como um saco de batata que vira um purê. Não, porque quando vira um purê acaba a identidade. Você não sabe qual batata é mais qual batata. Não é sobre todo mundo virar uma massa só. É sobre todo mundo ter o mesmo objetivo. A batata é frita, é assada, é o quê? Tem que pensar igual. E esse texto mostra o poder disso. Por quê? Porque unidade não é uniformidade, é alinhamento. Diga alinhamento. Diga mais forte, alinhamento. Por que falta sucesso? Porque falta alinhamento. E Satanás sabe disso. Preste atenção nesse cenário aqui. Pessoas falando a mesma língua, olhando para o mesmo lugar com um objetivo só. Aí eles falam assim: vamos construir uma cidade, uma torre. Ela vai ficar lindona e a gente vai ficar muito famoso, a gente vai ficar conhecido, a gente vai alcançar o céu. Todo mundo pensando igual. Aí Deus, gente, eu acho isso sensacional.
A Bíblia diz que Deus parou para ver o que eles estavam fazendo. Imagina você realizar alguma coisa que Deus para. A Bíblia diz que ele desceu, foi olhar. E aí quando ele viu o que estava acontecendo ali, ele concluiu: gente, eles estão tão alinhados que nada vai ser impossível para eles. E você precisa entender isso. Quando há alinhamento, nada é impossível para a gente. Se uma casa une o marido, a mulher e os filhos no mesmo propósito, essa casa voa, ela muda, ela se transforma, ela prospera. Se uma empresa, todo mundo trabalha no mesmo objetivo, não tem aquele que quer passar a perna, que quer botar um atestado escondido, que quer roubar. Se todo mundo está olhando, prospera. Então, Deus dá essa chave. Aonde há alinhamento, nada é impossível. A grande questão é que havia o alinhamento, mas a causa era ruim. Estava todo mundo falando a mesma coisa, só que pro mal. E eu vou te falar, gente, é incrível. Esses dias eu fui fazer a unha, e a menina que foi fazer a minha unha, ela falou assim: Carmozina, eu caí num golpe. Que era um rapaz do meu banco, que entrou em contato, e de repente, por um link que ele me mandou, eu cliquei no link, ele entrou no meu celular e pareou o celular. E aí eu via ele mexendo no meu celular, entrando nos meus bancos, entrando no meu Instagram, e eu não conseguia mexer. Ele bloqueou a minha tela e só a dele funcionava. Falei: nossa, esse eu nunca vi não. Ela: menina, perdi R$600. Eu fiquei pensando, se essa gente usasse a mente para uma coisa boa, hoje em dia o povo se alinha para fazer golpe, se alinha para fazer coisa ruim. Imagina se usasse esse tipo de inteligência para coisa boa, no que ia dar. Aqui eles estão fazendo uma coisa alinhada, mas a causa é ruim. E pela causa ser ruim, Deus vem e confunde. O próprio Deus fala: eu vou confundir. Agora a confusão vai vir de mim. Sabe por quê? Porque eles estão muito alinhados, mas estão alinhados para a coisa errada. E aí Deus vem e estabelece os vários idiomas, e agora a gente passa todo esse perrengue, toda essa dificuldade para ter que aprender francês, inglês, árabe, nananana. Pois bem, nesse texto eu entendo que quando a gente consegue falar a mesma língua, tudo se torna mais fácil. O pastor testemunhou disso aqui. Por que a festa está dando certo? Porque todo mundo queria que ela acontecesse. Então um trabalha, o outro bota a mão, o outro bota oferta, e o negócio acontece. Agora, quando que começa a desandar? Quando falta o alinhamento na comunicação. Aí começa a desandar. E quando que falta um alinhamento? Quais são os principais inimigos da unidade? Gente, o principal inimigo da unidade para mim, nesse tempo, é o ego. Diga o ego. Diga mais forte, o ego. Começa a planejar. Vamos fazer uma festa? Vamos. Vamos fazer uma camisa? Vamos. Vamos colocar a cor verde? Aí um fala: não, eu gosto de preto. Quem já viu isso? Não tem problema o seu gosto. Cada um vai ter um... Gente, a verdade é que se a gente abrir tudo para opinião, cada um vai ter a sua. Cada um tem o seu gosto. Um acha que o som está alto demais, o outro acha que o som está baixo demais. Um acha que o ar está gelado demais, o outro acha que está frio demais. Não tem problema. Mas a grande questão é que o reino não é feito de achismo. O reino é feito de propósito. Quando a gente entende o que vai glorificar o nome do Senhor, a gente abre mão da nossa opinião e deixa o negócio acontecer. A unidade quebra quando o pastor pergunta assim: gente, alguém quer falar alguma coisa na reunião? E todo mundo fica quieto, mas chega ali fora e quer falar. Aí a unidade quebra. O inimigo, ele sabe disso. Ele sabe que a murmuração, a fofoca, a competição, coisas que vão desalinhando a nossa comunicação. A gente tem que vigiar muito nisso, querido, porque quando uma igreja consegue olhar para o mesmo lugar, para a mesma meta, ninguém para. O Senhor acelera, dá crescimento, dá prosperidade, dá. Só que às vezes a gente deixa isso ser boicotado pelo inimigo. E o próprio Jesus ensinou isso. Em Mateus, capítulo 12, versículo 22, Jesus disse assim. Essa história é muito interessante. Levam um endemoniado para Jesus. Jesus ora, expulsa o demônio. Aí o pessoal começa a glorificar o Senhor. Mas os fariseus falam assim: ele está endemoniado. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa o demônio. Aí Jesus fala assim: é claro que eu não estou endemoniado, gente. Como é que o próprio demônio vai expulsar o demônio? Aí Jesus ensina uma coisa interessante. Ele fala assim: se uma casa estiver dividida, ela não subsiste. Ali Jesus ensina o princípio da comunhão. Quando que a gente vira um? Não é quando todo mundo concorda, mas é quando alguém abre mão daquilo que acha em prol da maioria, para que a gente continue caminhando para o mesmo lado. É por isso que a gente não pode rachar, não pode dividir. Só que para não haver divisão, às vezes quebra o nosso ego, irmãos. A verdade é que muitas vezes eu vivo na igreja, né? A minha vida é igreja. Eu trabalho em igreja, estou em igreja todo dia. Eu estava em igreja ontem de noite, estou em igreja hoje de tarde, estou em igreja agora à noite, vou estar em igreja amanhã. Glória a Deus por isso. E às vezes na igreja a gente quebra a comunhão porque a gente traz muito de nós.
Aqui a gente precisa ter alinhamento. Exemplo, nós começamos com uma música de celebração. Glória a Deus por isso. Eu amo música de celebração, igreja. Eu, Carmozina, amo. Porque os nossos louvores, se deixar, a gente vai, ó, indo. Quando a gente vê, a gente tá chorando, não sabe nem por quê. Quem já viu isso? Glória a Deus. Aí vai ter um que vai falar assim: eu particularmente não gosto de música animada, não. Então não bota na tua playlist. Aqui a gente tá falando de comunidade. Aqui a gente tá falando só de você. Quem entendeu o que eu falei aqui? O problema é que a gente traz muita coisa do nosso pessoal para a comunidade. Chegou a hora da gente pensar como corpo. Tem aquele que precisa se alegrar, tem aquele que precisa chorar. É por isso que a igreja é feita de multiforme graça. Não é sobre você da porta da tua casa para dentro. Eu vou falar tudo, porque depois eu vou embora. Pego a ponte. Eu moro lá em São Gonçalo. O próprio Deus reconhece o sucesso de um grupo alinhado. Se fala a mesma língua, ninguém para. Se fala a mesma língua, avança. Se fala a mesma língua, prospera. É por isso que a gente tem que orar muito pelo espaço entre a nossa boca e o ouvido do outro. Porque eu não sei se você já reparou que de vez em quando a gente fala X e o outro entende Y. Como Y? Dentro de casa, então. Aí você fala assim: eu não disse isso não. Aí a pessoa fala: mas foi isso que eu entendi. A gente precisa entender que entre a minha boca e o ouvido do outro existe um mundo espiritual, que é muito sério. É por isso que você não pode mergulhar no achei. Tem gente que acha. Não acha nada, pergunta. A gente está num tempo que a pessoa fala assim: nossa, achei fulano esquisito comigo. Aí fica esquisito. Aí a outra pessoa fala: fulana tá esquisita, fica esquisita também. A outra fala: fulano e fulano tá esquisito. Daqui a pouco tem uma reunião de 15 pessoas esquisitas sem motivo aparente. Porque o inimigo vai minando a comunhão com coisas simples. Porque ele sabe, ele existe há muitos anos. Ele não é eterno não, mas ele existe há muito tempo. E ele já sabe aonde ele quebra as nossas pernas. A gente tem que vigiar, irmãos. A gente precisa voltar, não é ter confronto, é ter alinhamento, conversa. Tem gente que não gosta das coisas, ao invés de ser sincero, guarda. Só que aquilo vai crescendo. Um pouco de fermento faz o que com a massa? Cuidado para não ser você quebrar a comunhão. Aí esses dias não, já tem um tempo, eu sempre conto isso em tudo quanto é lugar que eu vou. Uma mulher me parou na igreja e falou assim: Carmozina, eu tô muito chateada contigo. Ela falou: muito chateada. Eu falei: gente, por quê? Ela falou: você passou por mim no centro da cidade, você não me deu tchau. Gente, o Espírito Santo te deu na hora. Eu falei: irmão, eu tava de óculos ou sem óculos? Ela falou: sabe que você tava assim? Eu falei: meu óculos quebrou, irmão, não enxergo, não odeio, irmã, não, só não enxergo. Por quê? Porque a pessoa pega uma informaçãozinha dessa, cria uma teoria na cabeça. Aí já começa, vai ter reunião das mulheres, mas Carmozina vai estar lá. Passei por ela nem falou comigo, vou pra lá, por quê? Pronto, já quebrou a comunhão. Estratégia do inferno. E aí a gente vai criando teorias. Tem gente que não tem uma teoriazinha não. Tem gente que tem uma série inteira de 13 temporadas com 20 episódios cada na cabeça. Sozinha, só ela. Quem já viu isso? Quando vai conversar, você vê que não era nada daquilo. Estratégia do inferno, porque sabe que se nós olharmos para o alto, de onde vem o nosso socorro, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, cada um no seu nível, mas todo mundo olhando para o mesmo lugar, a glória vem, os céus se abrem, nada é impossível para a igreja. Irmão, gente unida dá certo, até pro mal. Lembra de Ananias e Safira? Casalzinho unidinho para fazer coisa ruim. A Bíblia diz que eles venderam o terreno ao invés de falar o valor total. Ananias entrou primeiro. Vendi o terreno, Pedro. Está aqui uma oferta, Pedro. Foi por esse valor que você vendeu? Ele falou: foi. Caiu morto. Imagina se fosse agora, gente, isso. Se o pessoal caísse morto assim. Caiu morto. Aí, quando estão tirando o corpo de Ananias, entra a Safira, bonitinha, alinhada na mentira. Jesus, misericórdia. Aí Pedro fala para ela assim: foi por esse valor que você vendeu o terreno? Dando oportunidade. Ela fala: foi. Ele olha, os pés daquele que te acompanha acabaram de sair daqui carregados. Você tem certeza que é isso? Tem. Cai morta também. O alinhamento para o mal é destruição. O desalinhamento é destruição. Mas se tivermos convicção daquilo que estamos fazendo e olharmos para o alto, de onde vem o nosso socorro, nada vai parar a igreja do Senhor. Porque o que testifica o poder de Deus na terra é a igreja unida, é a igreja que se abraça, é a igreja que cuida um do outro, é a igreja que se preocupa. Irmãos, no mundo as pessoas são egoístas. São mesmo. Egoístas com pouco. Com pouco. Esses dias eu numa fila para pagar um negócio na Renner, não estava comprando roupa não. Estava só lá. Eu vai na frente. Eu querendo pagar o negócio. 2 filas. Uma aqui e outra aqui. Gente, só tinha uma senhorinha. A mulher distraída no celular, o cara passou na frente dela na prioridade.
No mundo todo mundo quer se dar bem, ninguém considera o outro, ninguém pensa no outro, ninguém abraça o outro, ninguém está nem aí. As pessoas te ajudam quando é pro mal. Se for pagar uma cerveja, tem a gente, agora pede um remédio. Não tem alinhamento lá fora. Mas aqui, a graça do Senhor nos faz ser um de tal maneira que às vezes você está no seu dia a dia, fazendo alguma coisa, lavando sua louça, lavando sua roupa, o Espírito Santo de Deus te traz à memória alguém da igreja que precisa de um abraço, precisa de uma mensagem, precisa de uma ligação. E quando você entra em contato, é Deus, é Deus, é Deus. Isso quem faz é o Senhor. Então nós precisamos aprender a ser o povo do alinhamento. E aí eu me lembro de um casal, de outro casal, sem ser Safira e Ananias. Eu me lembro de Zacarias e Isabel. A Bíblia diz que eram 2 idosos estéreos, sem filhos. Um dia Zacarias foi servir no templo, ele era sacerdote, estava acendendo incenso. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que ele está lá dentro acendendo incenso, fazendo um bom perfume, e as pessoas estão lá fora esperando ele sair. De repente, quando ele olha para o lado, um anjo em pé do lado do altar. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que ele olhou para o lado e de repente viu um anjo. Ele fica aterrorizado. Óbvio, você vê um anjo, você não fica normal, né? Aí o anjo fala para ele assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida, você vai gerar. Aí a Bíblia diz que ele não acredita. Como que vai ser isso? Tem gente que é assim, ora por coisas que não acredita. Ora. E quando Deus faz, fica com medo de entrar no mistério de Deus, porque não acredita que Deus fez. Está pedindo para quem então? Alinha você de joelho com você de pé. Quando Deus abrir a porta, entra. Tu não orou? Aí a Bíblia diz que o anjo fala para Zacarias: tu vai gerar, mas só porque você não acreditou vai ficar mudo. Volta para casa mudinho. Mas na ativa, que chega em casa, namora, a esposa engravida. Glória a Deus, aleluia. Isabel engravida na velhice, fica 6 meses dentro de casa gerando. Maria vai visitar ela, coisa linda. Só que a Bíblia diz que chega o tempo dela ganhar João Batista. E naquele tempo, antigamente, não existia sobrenome. Sobrenome é uma coisa recente, né? Na história do mundo. Como que se identificava uma pessoa antigamente? Se identificava pelos pais. Falava, sei lá, é Simão, filho de Jonas, filho de Bar-Jonas. Pela cidade aonde morava, Jesus de Nazaré, ou pela profissão, José o carpinteiro. Então, para ter referência da família, colocava o nome de alguém perto, colocava o nome de um tio, colocava o nome de um primo, do avô ou do próprio pai. Aí a Bíblia diz que Zacarias mudo, Isabel grávida, chega a hora de ter João. Aí na hora de ter o filho, o pessoal fala: qual vai ser o nome do menino? Aí Isabel, o nome dele vai ser João. Aí o povo crítico: gente, preste atenção numa coisa, pega aqui na minha mão, escuta o que eu vou te falar. Seja convicto naquilo que você pensa. Sempre tem um crítico para opinar em coisas que às vezes você já está alinhado com o céu. Aí você deixa vir alguém opinar em uma coisa que ela não entende. Você sai do propósito de Deus. Cuidado com a opinião alheia. Não é não ouvir conselhos. Nós precisamos de conselho. Até porque na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Mas a gente precisa ter conselho do céu. Aí a Bíblia diz que o pessoal começa: vai botar o nome do garoto de João, porque ninguém na sua família se chama João. Tirou João da onde? Aí ela fala assim: o nome do menino é João. Dá uma taubinha pro pai dele, que não está falando. Aí dá uma taubinha. Zacarias, para surpresa de todos, está escrito na Bíblia, escreve João. Aí diz que quando ele escreve João, a boca dele, o que acontece? Se abre, Zacarias volta a falar, glória a Deus, aleluia. Nasce João Batista, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Casal alinhado, falando a mesma língua. O nome do nosso filho é João. Tu quer prosperar na sua casa? Alinha a sua comunicação com os seus. O problema é que dentro de casa, então, Jesus, não sei você, mas quem é casado sabe, o marido chega do trabalho e fica 3 dias úteis no banheiro. Quem já viu isso? Você precisa ir lá verificar se o corpo está lá. Será que ele está vivo, está morto? Como é que está? Vem casa, na sua casa a esposa? Meu Deus do céu. Os filhos, se deixar cada um ficar no celular, você nem lembra mais o rosto dele, de tanto tempo que ele está assim. Falta de alinhamento é falta de prosperidade. A gente precisa ter o mesmo plano. Porque o plano do Senhor funcionou porque pessoas em décadas completamente diferentes falavam sobre a mesma coisa. Você olha Abraão lá no início de tudo, falando sobre Jesus. Você olha Moisés falando sobre Jesus. Aí vem Elias, Jesus, Jeremias, Isaías, até João Batista. Todo mundo olhando para o mesmo lugar. O problema quebra quando divide. Não tenha divisão. E seja você aquele que acaba com a divisão. Como assim, Carmozina? Meu sobrinho trabalhava no banco. Trabalha ainda. Aí um dia, tá ele na copa do banco, fazendo um café, pastor. Tomando um café, tinha uma mulher em pé, que ele nunca tinha visto. A mulher lá fazendo sei lá o quê, ele fazendo um café na copa. O café ficou pronto, tá ele tomando café, entrou uma colega de trabalho e começou a puxar um assunto aleatório. Aqueles assuntos, né? Calor, calor. Frio, frio. De repente a menina vira pra ele e fala assim: fulana, né? Fulana é difícil de lidar, né? Ó, fulana tinha que sair da nossa equipe. Ele virou e falou assim: realmente, mas local de trabalho é assim mesmo. Vamos passar por cima e seguir. Acabou. A menina ficou sem graça, pegou o café, saiu, ele continuou na sala.
Pois bem, passa uns 2, 3 dias, ele é convidado para ir na sala da diretoria. A mulher que estava lá aleatória era a diretora geral. Meu sobrinho foi promovido assim. Ela falou, eu quero um funcionário do meu lado que acaba com a fofoca. O problema é que às vezes a gente também não encerra. A gente não concorda, perdão, mas também não encerra. Quem já viu isso? Que fala, não, tô sabendo para orar. É para colocar no caderninho. Ah, tu toma vergonha nessa cara. Quando a gente divide, toda divisão é uma brecha. A gente tem que ser um corpo alinhado. Porque brecha é vazamento. Se acontece uma brecha no corpo, o que acontece naquela brecha? Se ela for profunda, sangramento. Se ela for pequena, brecha para entrar todo tipo de vírus. A gente não pode ter brecha, a gente tem que ser unido. A gente tem que ser igual irmãos. Quem aqui tem irmão? Irmão é aquela coisa, tu briga. Mas quando vem alguém de fora, não fala mal do meu irmão, não. Precisamos guardar a nudez um do outro. Precisamos cuidar um do outro. E se alguém cair, Carmozina, que tenhamos compaixão, porque poderia ser a gente. A Bíblia diz isso. Aquele que está de pé, cuide-se para que não. Jesus. Então nós temos alguns inimigos que nós precisamos guardar, que são inimigos da nossa unidade e que trazem esse rachamento. Conforme Jesus disse, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quando a gente decide fazer junto, o negócio funciona, irmãos. Às vezes a gente faz coisas grandiosas com um pouquinho de dinheiro. Como é que esse negócio está certo? Vamos fazer a festa das mulheres? Vamos. Qual é o orçamento? Menos 10. Quando vê o negócio saiu, foi lindo, o nome do Senhor foi glorificado. Por quê? Porque o coração de todo mundo queimava pelo mesmo propósito. Deus precisou dividir porque o olhar não era o mesmo. Só que aí acontece uma coisa interessante. Muitos anos se passam, vem o profeta Joel, e ele diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E ele fala que quando isso acontecesse, algumas coisas se desdobrariam, os filhos sonhariam, os velhos sonhariam, os filhos teriam visões, os jovens, não. Jesus vem à terra, ensina o reino dos céus, por 3 anos, junta 12 pessoas completamente diferentes. Tu tem noção que Jesus chamou um zelote, um brabo, e chamou o outro que era da coleteria, que colhia imposto. Inimigo, botou 2 inimigos no mesmo grupinho. Vamos andar junto a gente aqui. Meu Deus do céu. Une os 12 e começa a treinar. Vai treinando, ensinando, explicando, exemplificando, entendendo o tempo de cada um. Porque às vezes a nossa comunhão, ela quebra na falta de tempo. Irmãos, tem irmão que é acelerado. Tem irmão que chora a noite inteira e de manhã tá assim, bora marchar. Agora tem irmão que é marimar. Quem já viu o irmão marimar? Tá sempre ruim, você encontrou com ele em 2000. Nossa, é luta. 2010, Satanás se levantou. 2015, é deserto. Cada um do seu jeito. Jesus morreu pelos chatos também. Do qual eu faço parte. Que eu sei bem como é que eu sou. O Ed que lute. Jesus reúne pessoas diferentes e vai fazendo milagres. Vai derramando propósito e vai ensinando o reino para que pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, com jeitos diferentes, quisessem a mesma coisa. Que o nome dele fosse glorificado na terra. Quem não quis foi retirado. Se retirou. Nós não precisamos expulsar ninguém. Quem não aguenta o Espírito Santo, uma hora vira as costas e vai embora. Não seja você responsável por expulsar ninguém. Mantenha o corpo. Se for prótese, quem tira é o próprio Espírito. Não somos nós. E Jesus mantém os 12 em alinhamento, vai ensinando, vai explicando, até que Jesus morre. Sobe aos céus. Ressuscita. E meio que parece que eles estão por conta própria. Só que Jesus diz assim, vocês não estão por conta própria. Eu tenho algo para vocês, para que vocês se mantenham unidos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Só que para eu enviar, Atos 2. A gente conhece muito bem esse texto, a gente ama muito esse texto. Só que esse texto também tem uma chave interessantíssima que a gente precisa olhar para ela e entender. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Uma reunião bem parecida com a que aconteceu em Babel. Todo mundo no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados. E apareceram línguas repartidas como que de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. A pergunta que não quer calar é: o que é uma língua, algo parecido com uma língua repartida pegando fogo? Eu não sei, eu não tenho ideia.
Não sei se você sabe. Talvez tenha sido algo tão tremendo, tão espetacular, que o autor de Atos, Lucas, só conseguiu explicar assim. Gente, parecia uma língua, pegava fogo, desceu sobre toda a casa e encostou nas pessoas. Como que se explica isso? A gente lê isso aqui no original, eu estudo grego, sou formado em grego. Não tem uma explicação clara, a gente não sabe direito o que aconteceu aqui. O que a gente sabe é que Deus veio à terra de novo. Só que agora, ao invés de vir para separar, Ele veio para unir. Essa que é a grande sacada. Quando a gente se reúne todos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, as línguas elas não são separadas, elas são alinhadas para que o nome do Senhor seja glorificado. Falar em línguas não é sobre barulho, é sobre alinhamento. É sobre alinhamento. E aqui a gente fala do dom, a gente fala muito do dom de línguas, e glória a Deus. Paulo, ele diz, eu falo mais em línguas do que vocês, eu me edifico a mim mesmo. Mas aqui eu estou falando de alinhamento de comunicação, porque olha o que acontece. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos? Quantos? Por que de vez em quando na nossa reunião só alguns recebem? Me pergunto. Eu não estou falando de emoção não, estou falando do Espírito Santo de Deus. Aquele que quando vem tua perna treme. Aquele que quando vem movimenta os profetas, como o pastor profetizou aqui. Aquele que quando vem uma mudança acontece. Aquele que faz algo melhor do que a química, que ele pega um bêbado e faz ele ter pavor de cachaça e mudar completamente e restaura a história. Irmãos, presença do Espírito flui quando a gente fala a mesma língua. Igreja não tem que ter divisão, não seja você aquele que quebra a comunhão. Aí o que acontece? Todo mundo cheio do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. E começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes permitiam que expressasse. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntaram-se uma grande multidão que ficou perplexa. Eu gosto muito desse texto aqui porque eu fico pensando, eles não saíram para pregar, a multidão que veio ouvir. Irmãos, imagina um derramamento de poder tão grande que quem passar na porta não aguentar e ter que entrar. Imagina isso na nossa casa. Se nós parássemos de fazer oração gourmet. Tem um povo que só faz oração gourmet. O que é uma oração gourmet? Só pelo prato de comida, quem já viu? Senhor, abençoe esse prato de comida, o máximo que dá. Imagina isso, irmãos. Aí a Bíblia diz que o pessoal entrou, gente, tudo quanto é lugar. Eles ficaram perplexos, pois ouviam falar em seu próprio idioma. Meu sonho. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós na nossa própria língua materna? Partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeu como convertido ao judaísmo, crenteses e árabes. Gente, árabe é difícil demais. Crentezes e árabes, todos nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Aí versículo 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? A gente não entende direito qual é o milagre de Atos. Não dá para saber se é Pedro, porque aí depois disso aqui, são duas etapas, tá? O milagre de Atos. Qual é o primeiro milagre? Está todo mundo reunido, e eu gosto dessa maneira como Lucas escreve. Ele diz que está reunido no mesmo lugar. Se está reunido, não tinha internet naquela época, tinha que ser no mesmo lugar. Mas ele faz questão de pontuar. Está reunido no mesmo lugar. Não adianta a gente se reunir se está cada um em um lugar. Nossa cabeça tem que estar no mesmo lugar. Que lugar que a nossa cabeça tem que estar? Em glorificar o nome do Senhor. Nesse lugar. Fazendo o que precisa fazer para isso. O que precisa fazer? O pastor nos orienta. Deus levanta um homem de Deus para isso. Se o momento é agora, vamos arrumar a igreja. Se o momento agora é cuidar dos irmãos que precisam, cuida dos irmãos que precisam. Mas está alinhado. O problema é que tem uma galera que adora desalinhar por nada. Já viu gente que discorda só para discordar? Quem já viu isso? Ah, não gostei não, então como você queria? Também não sei. Então está opinando por quê? Discordar por discordar. Dividir por dividir. E aí aqui a gente não entende muito bem o milagre. A gente não sabe se é Pedro falando em línguas estranhas e todo mundo entendendo. A gente não sabe se Deus elegeu um idioma, sei lá, Pedro falou inglês e todo mundo entendeu inglês. O que a gente sabe é que a Bíblia diz que cada um entendeu na sua própria língua. Cada um entendeu na sua própria língua. Aí eu fico pensando na reunião da ONU. Quem já viu a reunião da ONU? Como é que é a reunião da ONU? Tá lá os presidentes mais poderosos na frente, né? Aí entra o pessoal, cada um com a sua cultura. Aí vem um de túnica, o outro de não sei o que, outro não sei o que lá. Senta todo mundo bonitinho. Não tem tradutor. Cada um pega um ponto aqui, ó, pá, bota no ouvido, o cara fala lá a língua que for. Cada um escuta na sua própria língua. Gente, isso é sensacional.
Só que hoje isso é tecnologia. Aqui não é tecnologia não, aqui é o Espírito Santo de Deus. E aí o que eu acho mais fantástico é que a Bíblia, ela não usa um único idioma. Ela traz uma única mensagem, mas cada um entende na sua necessidade. Quando há comunhão, o Espírito Santo de Deus, o Senhor supre a cada um conforme precisa. Cada um vai entender conforme o milagre. Deus vai falar com cada um conforme a intimidade, porque Ele não fala com uma massa. Aqui eu vejo um grupo reunido, mas Ele sabe o nome de cada um, Ele sabe a história de cada um. E quando a igreja está alinhada, o Espírito se manifesta conforme a necessidade. Cada um ouvia e entendia a maravilha do Senhor. Glória a Deus por isso. Que nós sejamos um povo tão unido, tão de mão dada. Gente, não deixa Satanás dividir, não. O inimigo conta uma opção de mentira. Faz a gente ter sentimentos pelo outro que às vezes nem faz sentido. A gente fica, sei lá, fulano é estranho. Não sei se fulano gosta de mim. Vai lançando pequenas sementes. E eu vou te falar, a estratégia hoje não é mais sair da igreja. Antigamente, quando eu me converti, eu tenho 26 anos de convertida, pastor. Eu via que as pessoas, elas se desviavam. Hoje elas não se desviam, elas ficam distantes. Elas vêm, mas elas ficam distantes. É como se Satanás não quisesse mais tirar a gente da igreja. Ele quer tirar a igreja da gente. O culto começa às 7 horas, o fulano chega às 7h15 para não falar com ninguém. O pastor fala, vire para o lado. Ele não vira de jeito nenhum, parece que está engessado. Quem já viu isso? O culto acaba às 9, 15 para as 9, o Uber dele já está na porta. Zero comunhão. Mas a Bíblia diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. É quando a gente está junto, é quando a gente se abraça, é quando a gente cuida um do outro. E nada é impossível para uma igreja alinhada. Porque quando a gente se une, o Espírito é derramado e ele tem espaço para fluir sem escapar, porque não tem brecha. Então, dito tudo isso que eu disse, se alinhe com teu irmão. Está com dificuldade de entender a visão? Conversa com o seu pastor. Tem gente que não entende a visão. Esses dias o rapazinho me mandou lá, Carmozina, dízimo é coisa do tempo da lei. Eu falei, lá vem esse povo. Amado, dízimo não é coisa do tempo da lei. Levi nem tinha nascido quando Abraão deu o primeiro dízimo para Melquisedeque. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Então para quem eu devo dar? Porque eu não quero enriquecer pastor. Eu falei, ignorante, deixa eu te falar uma coisa. Porque isso é ignorância. Você não está corrigindo, enriquecendo seu pastor. A tua igreja tem luz? A conta você acha que é paga como? O pastor chega na Enel e fala, Senhor, em nome de Jesus. Não, dinheiro. Tua igreja tem banheiro? Você já usou o papel higiênico? Dinheiro. Tem água, é gelada. Ele nunca tinha pensado nisso. Falei, pois é, rapaz. Custos, gastos. Tem gente que não entende a visão, não entende o propósito. E ao invés de se informar, racha. Precisamos voltar então a ter tempo de comunhão. Aproveita o café amanhã. Pede perdão para quem tem que pedir. Abraça quem tem que abraçar, irmãos. Eu sei que tem gente que não é muito de abraço. É no máximo 2 tapinhas nas costas. Mas sabe que essa pessoa que está aí do teu lado, talvez ela não seja a sua família de sangue, mas foi quem o Senhor elegeu para ser a sua família espiritual na terra. Então valorize isso. Precisamos andar todos olhando para o mesmo lugar. O Espírito vem. Deus precisou confundir porque o propósito não era bom, mas precisou derramar porque o propósito era bom. Se nós aprendermos a viver em comunhão, no mesmo propósito, na nossa família eclesiástica, na nossa casa, no nosso trabalho, nos ambientes por onde a gente passa, a gente vai ver verdadeiramente o derramar de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus vem na igreja, irmãos, aí a gente não precisa mais nem se esforçar para nada. Quando a presença de Deus é derramada sobre todos, Jesus, até aquele que dá mais trabalho rapidinho para de dar, porque já está cheio do Espírito Santo, se alinha rapidinho. Precisamos voltar a falar a mesma língua, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Uma igreja que fala a mesma língua, uma casa que não se divide, assim seremos um. Queria te convidar a orar como grupo. Se junta com 2 ou 3 pessoas aí pra gente tirar um tempo de oração. Você pode fazer esse exercício em nome de Jesus? Olha pra esse rostinho aí, talvez você já caminhe com essa pessoa há anos. Talvez ela já fez várias orações por você na madrugada e você nem sabe. Talvez de alguma forma ela zela pela tua vida, ela é teu corpo, ela faz parte de você. Vamos orar juntos? Vira de frente pra essa pessoa aí, dá a mão pra ela. Vamos interceder uns pelos outros nessa noite. Vamos ser um, não porque a gente canta somos corpo, mas porque nós verdadeiramente somos o corpo de Cristo na terra. Que caminhe em presença e caminhe em glória, para que o nome dele seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora eu quero orar por todos que estão aqui, a começar pela minha vida, pela minha casa. A tua palavra diz que o Senhor se inclinou para ver o que estava acontecendo.
O Senhor se inclinou, o Senhor achou, e o propósito não era bom. Mas nessa noite eu quero profetizar que aqui na ADCIM tem um povo reunido, olhando para um único lugar, aonde o propósito é ver o teu nome glorificado, é ver o teu nome exaltado, é ver o teu nome sendo erguido na terra e pessoas sendo abençoadas. Tira do nosso meio toda divisão, tira do nosso meio toda mentira de Satanás, todo desânimo. Se porventura tem alguém aqui que está sentindo, que haja renovo nessa noite, que haja derramado o teu espírito, que haja presença, e que verdadeiramente sejamos corpo assim bem ajustado, cujo cabeça é o Senhor. Toda mentira do inimigo de fazer com que alguém se sinta excluído, se sinta de fora, nós quebramos agora e declaramos que há comunhão plena nesse lugar. Por isso derrama a tua bênção, derrama a tua unção que em nós opera. Alinha a comunicação dentro de casa, alinha a comunicação no trabalho, alinha a comunicação aqui, que as tuas maravilhas alcancem o nosso coração e que a gente tenha prazer em viver juntos, que verdadeiramente sejamos um em ti, Jesus. Que haja sensibilidade, Deus. Às vezes a gente vive num automático tão grande que a gente não percebe a necessidade do nosso irmão, mas nessa noite nós olhamos no olho, nós pegamos na mão e declaramos: obrigado pela oportunidade de caminharmos juntos. Estamos reunidos no mesmo lugar, então vem com o teu Espírito e alinha em nós. Vem com o teu Espírito e derrama da tua presença. Vem com o teu Espírito e toca nos nossos ouvidos, e que toda trava seja repreendida em nome de Jesus. Estamos disponíveis nessa noite, assim como aquele povo com Pedro estava disponível, e o teu nome foi glorificado. Nós estamos disponíveis, porque a nossa meta não é só fazer uma torre até o céu. A nossa meta não é ser famoso, a nossa meta não é ter seguidor, a nossa meta não é like, a nossa meta é chegar no reino dos céus. A nossa meta é habitar na eternidade com o Senhor. A nossa meta é estar em ti, na força do seu poder. A nossa meta é andar pela terra cheio do Espírito Santo. Então repreende toda a divisão no nosso meio e nos faça um em Cristo Jesus. E nos faça um em Cristo Jesus, para que somente o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero fazer uma segunda oração. Posso, pastor? Ainda tem alguns minutinhos. A segunda oração é por você que sente que tem andado num tempo onde alguma coisa está desalinhada. Talvez no teu trabalho, às vezes a gente como equipe trabalha com um, trabalha com outro, é difícil a comunicação. Às vezes na nossa casa ou até mesmo no ambiente eclesiástico. Se você precisa que o Senhor alinhe algumas coisas na tua vida para que o nome dele seja glorificado, eu queria que você desse um passo de fé e viesse aqui à frente. Você pode fazer isso em nome de Jesus? Tem alguém nessa situação? Faça isso em nome de Jesus. O inimigo é sujo, querido, e conta mentiras. Ele é o pai da mentira. E às vezes mente tanto. Chega pra cá, aqui pro lado, para que todo mundo venha pra cá. E às vezes mente tanto, conta tantas mentiras. Chega pra cá, gente, para que nos tirar do corpo, para nos tirar do corpo, para nos desestabilizar. Mas eu quero profetizar que permaneceremos um com o nosso irmão e um com o nosso pai. Você que veio aqui na frente, estenda a sua mão. Eu quero apresentar a sua vida, a minha vida diante do Senhor. Pai, eu quero declarar um tempo de alinhamento. Toda confusão que o inimigo quer colocar, toda confusão na mente, toda confusão nos ouvidos, vai repreendendo agora em nome de Jesus. Nós declaramos que nós somos teus. Que todo ruído caia por terra em nome de Jesus. E que tudo fique claro, muito claro, claro como água limpa. Organize a nossa comunicação na nossa casa. Organize a nossa comunicação naquele trabalho. Foi porta que o Senhor abriu e talvez não seja a hora de fechar. Então arruma as coisas. Mas que estejamos tão alinhados, tão cheios do Espírito Santo, que o inimigo não venha atrapalhar a nossa caminhada. Eu coloco a vida de cada irmão e irmã que se posicionou aqui na frente, dizendo que precisa de um alinhamento. E eu declaro que o teu Espírito será derramado de maneira tão grandiosa e tão diferente, que tudo aquilo que não provém de ti vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Que a nossa comunicação seja a do céu, que a nossa língua seja a do céu, que o teu idioma seja o falado na nossa casa.
que o teu alinhamento seja aquele que acontece na nossa vida, porque nós confiamos nos Deus que nós servimos, nós confiamos no Senhor que promete e cumpre. Disse lá em Joel, fez em Atos, e aquele Deus que fez em Atos é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então vem, Espírito Santo, derrama sobre as nossas vidas cada vez mais. Nós te pedimos uma medida recalcada, sacudida e transbordante, para que aonde a gente passar o teu nome seja glorificado. Se porventura há alguém que precisa de perdão, precisa de alinhamento, precisa de conserto, oh meu Deus, faça, para que a gente caminhe junto e grandes coisas o Senhor continue a fazer no nosso meio, em nome de Jesus. Nos ajuste no corpo, porque quando a gente está ajustadinho no corpo, Deus, a gente não se perde, porque o cabeça é perfeito, o cabeça é fiel, o cabeça é poderoso, o cabeça é o lindo, desejado das nações. O cabeça não é o homem, não é o dinheiro, és tu, Jesus Cristo, aquele que deu a vida pela igreja.